Anselmo de Cantuária, ou Santo Anselmo, ou simplesmente o cara que provou que Deus existe, foi um filósofo e teólogo importantíssimo do século XI. Mas peraí, como assim provou que Deus existe? Então, Santo Anselmo é famoso pelo que ficou conhecido como argumento ontológico. Esse argumento procura provar a existência de Deus com base na lógica. Obviamente, não é uma prova definitiva e foi rebatido diversas vezes ao decorrer da história por diferentes filósofos, mas também foi defendido por vários outros filósofos, e a discussão segue em pé. Na época, o nome era simplesmente Ratio Anselmi. Argumento ontológico foi um nome dado bem mais tarde por Kant, que também diferenciou dos argumentos cosmológicos. Um argumento ontológico tenta provar a existência de Deus pela definição do ente perfeito, de acordo com a natureza do ser. O argumento cosmológico tenta provar a existência de Deus pelo princípio da causalidade, tipo, como o universo teria surgido se não pelas mãos de um criador. Santo Anselmo não foi o único a desenvolver um argumento ontológico, mas foi o primeiro do Ocidente e o seu argumento provavelmente é o mais conhecido até os dias de hoje. Só é importante entender que Santo Anselmo não achava que a fé não bastava, ou que a existência de Deus precisava de provas racionais. Antes de qualquer coisa, ele acreditava em Deus por pura fé, mas também entendia que poderia compreender mais sobre Deus por meio da razão. Seu lema era o famoso Fides Quaerens Intellectum, ou em português, fé buscando compreensão ou fé que busca compreender. O que muita gente interpretou da forma errada, como se ele quisesse substituir a fé pela razão, ou como se ele pregasse para convertidos. Não era o caso, ele se referia a um ativo amor de Deus em busca de um conhecimento mais profundo de Deus. Inclusive, no seu argumento ontológico, ele se propõe a convencer sobre a existência de Deus um interlocutor que ele define como tolo, ou seja, a pessoa que disse em seu coração, Deus não existe. Então, ateus, se preparem porque aqui vai. O argumento ontológico é mais ou menos assim. Anselmo pergunta: você concorda que Deus é um ser do qual nada maior pode ser pensado? Não importa muito se você acredita em Deus ou não, é meramente uma definição. Um cético não negaria, por exemplo, a afirmação de que um dragão tem asas. Não é necessário que um dragão exista na realidade para que a gente compreenda a definição de um dragão. É importante entender que esse argumento é baseado na tese de Anselmo de que existe uma hierarquia entre os seres, que faz com que existam graus de perfectibilidade, tanto genérica quanto especificamente, sendo que maior significa mais perfeito, ou seja, mais justo, mais forte, mais virtuoso, etc. Nesse caso, Anselmo teria perguntado se o tolo concorda que Deus seria, por definição, o ser mais perfeito que se pode imaginar. E o tolo responde: sim, concordo. Anselmo segue: e você concorda que um ser do qual nada maior pode ser pensado existe na sua mente? Ou seja, ele pergunta se é possível imaginar a existência desse ser supremo. O tolo responde: sim, existe na minha mente, mas não na realidade. Anselmo continua: mas você concordaria que algo que existe na realidade é maior do que algo que existe apenas na mente? Aqui ele está querendo dizer, por exemplo, que se existe 1 quilo de arroz na sua mente, ele ainda é menor do que um grão de arroz na realidade. O tolo concorda e Anselmo complementa: então, se um ser do qual nada maior pode ser pensado existe apenas na mente, ele ainda é menor do que se existisse apenas na realidade. O tolo responde: sim, o ser que existe na realidade é maior. Anselmo prossegue: então você está dizendo que existe algo maior do que um ser do qual nada maior pode ser pensado? E o tolo responde: isso não faz sentido algum. Esse é o objetivo de Santo Anselmo, chegar a uma redução ao absurdo, uma contradição. Não é possível que exista algo maior do que um ser do qual nada maior pode ser pensado, por pura definição. Anselmo conclui: a única solução para essa contradição é aceitar que um ser do qual nada maior pode ser pensado existe na realidade, fora da mente, ou então não seria um ser do qual nada maior pode ser pensado. Logo, Deus existe não só na imaginação, mas na realidade. Resumindo, o que Santo Anselmo propõe aqui é: um ser perfeito que existe na mente é menos perfeito do que um ser que existe na mente e na realidade. Então, para um ser realmente ser perfeito, ele deve necessariamente existir na realidade, ou então não seria perfeito. Como a gente consegue imaginar um ser perfeito na mente, então automaticamente ele deve existir na realidade, pela própria definição.
Uma das críticas mais importantes dessa ideia é o argumento da ilha perfeita proposto por Gaunilo, que, seguindo a mesma linha de raciocínio de Santo Anselmo, prova a existência de uma ilha perfeita e argumenta que a gente poderia provar a existência de qualquer coisa por esse raciocínio. E diz que o argumento só funciona para um ser necessário. Deus concebe outros seres, uma coisa que uma ilha jamais faria, então é impossível que ela seja algo da qual nada mais poderia ser maior, assim como Deus. O mais interessante é ver que os dois foram membros importantes da igreja e monges da ordem beneditina, e que dividiam as mesmas crenças, mas que mesmo assim divergiam e mantinham a dialética pulsando. Outras críticas ao decorrer da história partiram de grandes nomes como Hume, Kant e Gottlieb Frege, mas entre os defensores a gente também tem grandes pensadores como Duns Scotus, Descartes, Leibniz e até o matemático Kurt Gödel, no século XX, provando que mais de 1000 anos depois o argumento de Anselmo segue bastante influente. Aliás, é só entrar no YouTube para ver diversas novas defesas, críticas e debates surgindo toda hora sobre isso. Sem dúvida, esse é o ponto mais conhecido de Santo Anselmo, mas o filósofo fez muito mais do que isso. Ele é considerado o pai da escolástica, por ter inaugurado o que seria a forma dominante de pensamento a partir de então na filosofia medieval. Tratou de vários assuntos como livre-arbítrio e outras investigações teológicas e foi inovador na área da linguagem, algo que só seria dominante séculos mais tarde na filosofia da linguagem. Não é à toa que ele teve a maestria de conseguir, com um único argumento, atravessar séculos, influenciando todos os campos de pensadores que vieram depois. Aos que acham fácil desmontar o argumento ontológico, é interessante pelo menos tentar, sem se perder no meio do caminho nem distorcer as premissas e as conclusões. Uma dica é começar pela falácia do argumento circular, que é quando a conclusão já está embutida na premissa. Nesse caso fica assim: pela definição do argumento, um ser necessário é um ser que deve existir, diferente de um ser possível, que é um ser que pode existir. Se é necessário que Deus exista para o argumento funcionar, então o argumento ficaria mais ou menos assim: Deus existe porque é necessário que ele exista. Essa é a falácia do argumento circular. A conclusão de que é necessário que Deus exista já está inclusa na premissa de que Deus existe. Mas não é uma resposta unanimemente aceita, e todas as defesas, reestruturações e adaptações ainda fazem com que esse argumento siga sendo usado como uma das principais provas da existência de Deus.